Bom dia, turma! Muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise rápida do mundo das criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada, ver o que está acontecendo, o que o mercado está trazendo. Hoje é o melhor dia para olhar, porque hoje é o fechamento do gráfico semanal e geralmente quando você analisa um gráfico, você tem que vir do maior time frame para o menor. Então você começa vendo mensal, semanal. Mensal é bem movimentações bem mais demoradas, né? Mas principalmente semanal, diário e depois tu desce para um 4 horas. Então hoje é domingo, então agora são 11 horas da manhã, vai fechar o mercado próximo às 21 horas, então ainda vai ter bastante movimentação para cima ou para baixo, mas a barra tende a não mudar muito, né? Porque se não mudou em 6 dias, geralmente no último dia, raros os dias, mas acontece, né? Então hoje a gente consegue analisar que o BTC, vamos começar pelo gráfico semanal. O que o BTC está fazendo semanal? A gente vê que ele está fazendo uma barra bem vermelha, próximos às médias ele está fazendo o que seria um trap ou o primeiro fechamento abaixo da média de 21. Isso aí geralmente não é bom, mas também não é problema, como a gente viu aqui no passado. Ele até fecha abaixo e depois ele pode até, pelo menos, dar um repique, né? Porque nunca o mercado somente cai, ele cai fazendo repiques. Então eu realmente olhando o gráfico, eu espero uma movimentação mais parecida com o que foi aqui no passado. Ó. Eu espero essa movimentação, não acredito que ele vá continuar caindo, até porque a gente já está vendo uma longa sombra aqui, ó, compradora. Isso aqui teve bastante compradoras que estão segurando o preço, acumulou gente aqui, e principalmente com essas notícias, né, que a gente viu, pode acontecer esse sell the news. Eu acho que esse já é o sell the news. Teve a notícia, o mercado cai um pouquinho, dá aquela consolidada, mas daqui acontece só uma acumulação. O que acontece? O que é muito importante vocês verem agora aqui no mercado? Que o mercado teve essas notícias positivas, mas ele ainda continua caindo e ele vai afundando, né? Porém, imagina que agora o mercado dá um repique. O FOMO e o medo que não gera nas pessoas de ficarem de fora. Porque teve a notícia, todo mundo começa a comprar, sai uma notícia positiva. Apenas uma. A China comprou, não sei quem comprou. É o suficiente para esse mercado não parar mais de subir. Porque daí cria um FOMO, fica aquele fear of missing out, sabe? O medo de ficar de fora. Então isso é muito interessante vocês terem consciência disso, que isso pode ocorrer. Se a gente olhar no gráfico diário, ele rompeu aquele triângulo para baixo. Eu até comentei no último vídeo, volta ali, que eu fiz esse desenho de padrão e eu disse que não tem como saber. Mas o que é interessante? Eu prefiro muito que o Bitcoin rompesse primeiro para baixo. É muito melhor. Por quê? Porque ele sempre volta, ele tende a liquidar dos dois lados. Isso aqui é uma liquidação. O que acontece? Aqui o mercado cai, deixa eu tirar essas médias aqui. Aqui o mercado cai e ele acumula investidores, ele acumula pessoas e ele faz esse repique. Aqui entra as pessoas shortando o mercado e ele vai fazendo essa pressão. Só que agora o que acontece? O mercado vem aqui, ele liquida quem está com o stop aqui ou até aqui e depois ele volta a liquidar em cima. Só que ele não fica nessa gangorra infinita, então é muito provável que o mercado ele venha liquidar embaixo aqui, os apostadores de baixa, e daí ele faz um candle aqui. O que é muito interessante vocês olharem? Vocês estão com esse fundo aqui, estão olhando para esse fundo. O mercado vem aqui, ele faz uma barrinha para baixo, ele faz uma barrinha para cima aqui, uma menor, e depois ele fecha acima aqui. Aqui é muito bom para comprar. Você bota a tua entrada no rompimento dessa barra aqui e o stop na mínima aqui embaixo. Entendeu? Isso aqui é o melhor ponto de compra aqui. Pode dar até uma margenzinha. Você espera um padrão de reversão justamente numa zona de suporte. Por que acontece isso aqui? Aqui é uma rejeição. Isso aqui pode ser uma barra com pavio, né? Pode ser uma barra com pavio, ou simplesmente um corpo pequeno, indicando que não teve muita pressão de venda, porque ainda se tiver um volume alto aqui embaixo, um volume mais acentuado, próximo a essa região de suporte, quer dizer que teve muita troca de mão, pessoas que venderam, igual isso aqui, ó, semelhante a essa barra, ó. Olha como ela é, se a gente botar uma média aqui, mais ou menos nessa região, olha esses volumes acima indicam que teve alguma coisa nesse dia, uma movimentação, uma troca de mão. Esse dia aqui que foi o que teve a notícia, aqui em cima foi aqui foi a notícia, aqui foi o decorrer do dia, né? Aqui, ó, um topo, um fundo, então o volume ajuda vocês a identificar. Então se vocês agora verem o volume fazendo, peraí que eu abri o treco aqui, fazendo uma barra maior aqui, é uma possível indicação de fundo, talvez aqui, ó, para vocês entrarem com prato, com o stop na mínima aqui embaixo, ou até aqui, eu colocaria o stop aqui embaixo. Aí, ó, quem chegou aqui na gravação agora,
esse aqui, ó, desse lado. Esse aqui é meu pai, ele já deve ter aparecido em alguns vídeos, agora tá aparecendo, ó. Olha aí, ele já apareceu em alguns outros vídeos no canal, mais antigo, né? Buenos dias. Então, mas vamos continuar aqui a análise, porque o pessoal tá curioso como é que o mercado está andando. Então, continuando aqui, outro ponto agora, vamos olhar o Ethereum. O Ethereum, ele continua caindo, só que o que vocês têm que olhar aqui? Voltando no semanal. Primeiro comecemos no semanal, já que ele vai fechar hoje. Podemos fechar aqui todos os preços. Como vocês verem, igualzinho ao Bitcoin, ele está fazendo bastante sombras. E aqui o preço está segurando, mas a gente ainda tem metade do dia para o preço andar, então provavelmente essa vela aqui pode ser toda recolhida. Mas o que eu mais estou olhando é esse padrão aqui que eu falei para vocês esse padrão que foi o que ocorreu lá em 2021. É o mesmo padrão, então aqui seria um dos melhores momentos de compra, ó. Ele tá vindo aqui nessa região, ainda tá se mantendo esse suporte, e que também é a metade desse movimento aqui cortado, né? Ele tá retestando esse movimento. Então aqui é um bom ponto de acumular, como eu sempre falei nos outros vídeos, façam compras fracionadas, tu repartiu o teu capital, compra hoje, aproveita aqui, ó, espera, bota uma ordezinha de compra aqui em 2000, 2010, 2050 aqui, 2010 é o que tá agora, né? 2050, compra um pouco, porque o preço tende agora nos próximos dias ele lateralizar aqui embaixo, ó. E o que vocês começam a ver com o tempo que passa aqui? Que você que está com o tempo no mercado, tu começa a ver a intensidade do movimento e o volume. Tu começa a ver que agora o preço não tem tanta pressão, não tem tantas pessoas participando. O preço ele cai, mas ele cai pouquinho, ele cai com um movimento contido. Então o que é isso aí? O preço não tem força, não tem vendedores no mercado empurrando o preço para baixo. Isso aqui é aquele padrão de distribuição do ICOF também, que na fase C ou a B, ali geralmente onde tem o Spring, o preço ele tende a não ter repiques fortes, é aquele baixo volume, né? E é aqui o que a gente está vendo agora, é um volume baixo do preço, e outro padrão que tu consegue ver é o Bumper Run. O Bumper Run ele está se construindo aqui, então isso é muito interessante vocês ficarem cuidando, que ó, olhem só, ele já fez aquela primeira inclinação do movimento e ele fez um movimento mais inclinado. Ó. Se vocês inverterem de cabeça para baixo, é mais fácil de ver. Deixa eu desativar esse aqui. Aqui, olha, é o padrão de Bumper Run. E o Bumper Run é a reversão de tendência. Então esse é o movimento. Vocês fiquem cuidando, acho que dá até de inclinar mais a linha aqui, para alinhar mais fundos, porque geralmente antecipa mais o movimento, antecipa. Quando ele perder essa linha aqui, ele pode ser que demore, ele pode ser que ele lateralize, ele venha uma barra, olha como ele tá, tipo, uma barra vermelha, uma verde, uma vermelha, pode vir uma verde aqui, uma vermelha, ele fica indo, e você fica medindo aqui onde que ele vai romper. Quando ele romper, geralmente ele faz um reteste aqui, para fazer um último ponto e reverte. Então dá de esperar mais ou menos ali, ó, 23 de março, 25 ali, que é o aniversário dele, então... É mais ou menos nesse ponto que eu acredito que vai acabar essa acumulação aqui embaixo. Outros ativos estão muito parecidos. AVE, para mim, está nesse padrão de diamante, como vocês podem ver. Ele faz a queda aqui, ele está lateralizando. Então, aqui ainda poderia ser um bom ponto. Se ele perder, eu acredito que ele afunda mais. Eu até postei lá no Twitter que eu vi a AVE vindo na casa de 150 e agora a gente vê que o movimento ele está mais tendencioso a vir para cá. A AVE, se a gente botar a ENA aqui, ENA já faz um tempo que eu venho falando para vocês que ele está vindo rompendo resistências. Então o que dá de esperar mais aqui, ó? Cuidar essa região. Olha, é um ponto que ela está vindo para testar. Então você pode, quando tu vê ENA aqui agora, eu falava para vocês aqui, ó, gráfico de 4 horas, média de 80. Quando o ENA viesse fazer um pivô na média de 80, era hora de comprar. O que ela está fazendo? Olha ali, ó, fazendo pivô na média de 80. Mas eu não acredito que vai ser esse primeiro pivô. Geralmente o preço ele tende a fazer lateralizações. Ele fecha acima, ele fecha abaixo, ele fecha acima e ele faz um padrão de breakout, ó. Aqui, ó, esse é o padrão do Power Breakout que acontece nas lateralizações, ó. O preço vem, ele fecha acima, ele fecha abaixo, ele fecha acima, ele vai lateralizando na média. E ele faz um pivô e rompe para cima, ó. Quero ver se a gente tem outro aqui, ó. Ó, fecha acima, fecha abaixo. Ele começa a lateralizar ao redor da média. Então, por isso que eu não acredito ali de primeira, para você vir comprando ali de primeira, ó. Ele fecha acima, fecha abaixo, fecha acima. Então, ele vai fazendo esse pivô bem mais suave aqui, ó. E é o que a gente começa a ver aqui. Então, eu esperaria que ele viesse fazer um fechamento. Ele vem buscar ordens aqui. Se tu botar a ordem aqui, ele vai pegar, provavelmente em 3, alguma coisa aqui, 0.3.
Quando ele fizer o rompimento, ele vai fazer esse rompimento bem em cima dessa média de 80 e ela vai estar virando aqui já, ó. Ela vai estar virando e daí tu compra aqui, ó. Tu compra quando ela fizer esse pivô. Aí ela estoura para cima. É mais ou menos esse tempo que leva. Que vai dar ali, ó, bem como eu falei antes do Ethereum, mais ou menos ali pelo dia 20 a 23, 25, vai ser nessa região aqui que vai ser o rompimento. Então, quanto mais fundo aqui, eu acredito é um melhor ponto de compra, com um stop aqui para baixo, né? Ou até essa linha aqui branca que eu já coloquei para vocês em outros tempos. Uniswap, como eu falei, é esperar romper. Essa aqui ela tá mais inclinada à queda dela. Ela ainda nem rompeu a primeira linha de tendência. Então, eu esperaria ela romper aqui, retestar e comprar aqui, mais tranquilo, com o stop aqui abaixo do movimento, com o alvo lá em cima. Isso é o que viria para Uniswap. Tu espera sempre fazer o padrão de reversão, como eu falei antes. O que seria o padrão de reversão ali? Tu vai ver uma barra vermelha, tu vê a barra vermelha, depois tu vê uma outra barra com uma máxima, e daí agora tu pode ver uma barra que ela vai fazer com uma mínima maior que essa daqui, ele faz um fundo aqui, ele faz um fundo, e geralmente essa barra aqui pode ser verde ou vermelha, né? Geralmente ela vai ter essa mudança. Isso aqui é um fundo. Aí tu compra o rompimento e bota o stop na mínima. É isso aqui que a gente espera agora para pegar esse movimento. Pendo aqui continua caindo, mas também é um padrão de... Aqui ele começa a criar as divergências, ó. Isso aqui já tu nem precisa olhar o movimento. Tu vê que ele já está fazendo fundos mais baixos. Se ela fechar acima agora aqui, é um padrão de trap, né? Que ele tenta perder o fundo, só que o melhor trap não é esse em tendência de baixa, por causa que ele tá com as médias apontando para baixo. A tendência seria continuar. O melhor trap que acontece é quando tu tá a favor das médias. Se eu inverter o gráfico aqui agora de pendle, o trap perfeito é tipo que nem esse aqui, ó. O preço vai para cima, ele volta, ele perde o último fundo e faz um trap. Mas olha, as médias todas, a média de 80 tá todas para cima, ó. Tá vendo? Igual foi aqui. Nessa região, aqui é um bom ponto de compra, tu comprar ali, aqui e aqui. Solana, igual esse trap, agora temos que voltar no gráfico normal, ó. Solana tá fazendo aquele mesmo padrão, ele tem a resistência inclinada aqui, igual eu botei essa linha azul, mas tu traçar ela um pouco mais para frente, ó, tu consegue ver que ela também tá fazendo, todas estão fazendo aquele mesmo padrão. Se tu virar, eu acho muito interessante virar o gráfico de cabeça para baixo, porque tu começa a ver que os preços eles vão perdendo a força aqui ó, no movimento. Eles já vêm, eles já começam a bambear aqui, lateralizar. Então fica muito nítido tu olhar onde é que tu tem que cuidar aqui, ó, até ele perder. Perdeu aqui, ele inicia a queda. E quem que tá fazendo isso aqui? A dominância do Bitcoin tá fazendo esse padrão, ó. Vamos inverter a dominância, botar no diário. Olha, a dominância fez exatamente... Olha em volta no último dia ali, eu falei exatamente isso aqui para vocês, que aqui era um bom ponto para vender as altcoins, porque ele já lateralizou, não tinha como saber, logicamente, mas aqui tu começa a ver que ele formou um canal. Então, ó, aqui ele dá um repique das altcoins até aqui, ó, aqui era um bom ponto de comprar altcoins, só que o mercado ainda continua caindo, mas o BTC ainda tá forte. Então, o que daria de esperar aqui? Ver para onde o Bitcoin vai romper. Se ele vai afundar até aqui, as altcoins vão dar repique, mas se ele perder e retestar, aqui é o melhor momento de trocar para altcoins. Ou o melhor para mim agora, né? Tu comprar agora, já esperando que ele vá já dar essa pernada de baixa. Outra coisa, hoje a gente vai ver um gap no BTC, no BTC Futuros da CME. O preço vai fechar aqui. Ele fechou, na verdade, na sexta-feira, então foi aqui. Então a gente já criou, na verdade, um gap acima. Porque aqui, ó, o Bitcoin ainda tá lá na faixa de 87 e o Bitcoin real já tá aqui embaixo, ó. Então a gente já tá criando esse gap, que vai abrir, daqui a pouco o mercado abre próximas 21. Então, a gente já vai ter esse gap de alta, quer dizer o que? O preço vai abrir mais ou menos nessa região aqui, ó. O preço vai abrir nessa região, vai formar esse gap. Então, geralmente o preço tende a demorar de 1 a 2 dias para fechar o gap. Então, ele vai afundar agora aqui um pouco, ele pode ser que afunde, mas ele volta a fechar o gap. E daí que ele vem a alta, né? Eu já acho muito interessante a gente olhar, além de olhar o BTC, se a gente olhar, ele tá criando uma liquidez um pouco abaixo, numa visão aqui de 2 semanas. Ele acabou de vir liquidar o pessoal, vamos ver no de 1 semana. Eu acredito que ainda tem poucas pessoas já shortando, ó. Ele, na verdade, já liquidou quem tava com o stop aqui. Ele já liquidou aquelas pessoas e agora talvez ele venha liquidar esse último fundo que eu falei para vocês e depois ele vem buscar aqui em cima, que tá lá na faixa de quase 400 mil dólares. Mas se vocês olharem, acho que agora, como vocês verem muitas notícias, é muito mais importante segurar Ethereum. Ethereum tá no melhor ponto, tu vê o mercado fazendo uma reversão e passando para Ethereum.
Então tu consegue ver também os mesmos padrões de Ethereum, liquidez acima do valor atual do mercado. Vou atualizar aqui. Olha, a liquidez estão todas acima dos topos. Então você pode colocar até se você comprando agora, ó. Olha, o Ethereum está liquidando esse último pessoal que está aqui e a liquidez já está acumulando lá para cima, ó. Aqui é bons pontos de realização, porque aqui está os stops de quem está shortado. Mas geralmente dá de colocar até em cima quem quiser fazer uma realização parcial, porque o mercado ele dá aquela pernada, liquida todo mundo e dá uma lateralizada. Então essa foi uma análise rápida de hoje. Você que gostou, deixe seu like, compartilha com alguém aí que queira, achou que a análise faz sentido, se inscreva no canal para acompanhar e vão vir vários outros tipos de vídeo, várias outras coisas para ajudar vocês aí, tanto nos investimentos como evolução pessoal, tá bom? Então é isso aí, tamo junto e até mais.